Às vezes, o primeiro sinal de que sua vida está desmoronando é quando ninguém mais olha nos seus olhos. Eu sempre achei que sabia quando uma bomba ia explodir. Anos lidando com prazos, reuniões tensas e contratos milionários me ensinaram a reconhecer um colapso antes dele chegar. Mas o mais perigoso é o colapso que se esconde no silêncio. E foi assim que tudo começou. Naquela manhã de quinta-feira, o céu tinha um cinza sujo, que combinava perfeitamente com o gosto do meu café requentado. A cafeteira da sala de descanso estava quebrada há dias, mas ninguém parecia ter tempo ou coragem para consertá-la. Só mais um detalhe esquecido, numa empresa onde as rachaduras começaram a parecer decoração. Meu nome é Miguel Duarte, 46 anos, responsável pela gestão de clientes estratégicos na Nexora Technologies. Um título bonito, com peso real, ou pelo menos costumava ter. Comecei na Nexora quando tudo era mato digital. 3 mesas, 5 funcionários e um sonho de transformar algoritmos em soluções. Hoje, a empresa opera em 3 países, tem mais de 300 colaboradores e acaba de inaugurar uma sede espelhada, com puffs, sala de meditação e paredes que fingem transparência. Mas mesmo o vidro pode esconder rachaduras, e as minhas estavam prestes a estourar. Era para ser só mais um dia. O alarme tocou às 6h10. Levantei no automático, como sempre. A água do banho demorou mais do que deveria para esquentar. Vesti minha camisa azul clara, menos a mesma que usei no dia em que conseguimos o contrato com a Sigmacor. Superstição boba. Mas naquele dia, eu precisava de um presságio. Minha esposa me olhou da cozinha com aquele olhar silencioso de quem sente o que você ainda não sabe. Tem certeza que quer ir hoje? Ela perguntou. É só mais um alinhamento. Respondi. Nada demais. Mas no fundo, nós dois sabíamos que algo estava mudando. Desde que o novo Director Executive assumiu, 6 meses atrás, tudo parecia ter virado um grande teatro. Lucas Tenório, 34 anos, MBA nos Estados Unidos. Postava frases motivacionais no LinkedIn e falava em disrupção como se isso substituísse bom senso. No começo, achei que era só estilo. Mas com o tempo, ele começou a mexer em tudo. Reestruturar equipes, trocar lideranças de projetos sem aviso prévio e chamar qualquer resistência de mentalidade defensiva. Na primeira vez que ele me cortou numa reunião com a Oxygen Group, pensei que fosse nervosismo. Na segunda, achei que estava tentando marcar território. Na terceira, entendi. Ele queria apagar o que havia antes dele, inclusive eu. No elevador da empresa, naquele dia, ninguém falou nada. Um silêncio estranho, de olhos baixos e celulares que ninguém mexia de verdade. A luz branca no teto parecia mais forte que o normal, ou talvez fosse só minha cabeça. Quando a porta abriu no 11º andar, recebi a notificação no celular. Reunião geral, diretoria, mais operações. Sala 3x10. Alinhamento de reorganização, de fluxo, palavras bonitas, cheiro de demissão. Entrei na minha sala e o notebook demorou 2 minutos inteiros para iniciar. Olhei para a moldura com a foto da equipe de 2014, menos ainda estavam todos sorrindo ali. 18 pessoas. Hoje, sobraram 5 e nenhuma delas se sentia segura. Às 9h52, Carolina, menos minha assistente há mais de 7 anos, entrou e fechou a porta devagar. Miguel, eles vão mexer em tudo. Quem disse? Ninguém, mas todo mundo sabe. Às 10 em ponto estávamos todos lá. Sala 3 bytes, mesoval, 32 cadeiras, 31 rostos tensos. Lucas entrou com a calma ensaiada de quem acredita que pode controlar a sala com sorrisos frios. Obrigado a todos pela presença. Hoje vamos dar o primeiro passo em direção a uma Nexora mais enxuta, eficiente e conectada com o futuro. Começou assim, como todas as falas dele, cheia de eufemismos e ausências calculadas. Mas o que ninguém esperava era o que viria depois. A partir desta semana, algumas lideranças serão reconfiguradas e, nesse processo, algumas posições se tornarão obsoletas. Lucas não olhou para mim quando disse, nem quando falou. As mudanças incluem a reestruturação completa da área de conta-chave. Miguel, sua equipe será realocada. As atribuições que você coordenava passam agora para a gerência integrada. Sob minha supervisão direta, foram segundos de silêncio. Ninguém respirou. Eu mantive a postura, engoli a saliva que insistia em secar. Então, estou sendo substituído? Lucas sorriu, sem sorrir. Estamos otimizando. Miguel, é uma transição natural. A Nexora precisa de novos formatos. A palavra
era outra, mas o que ele disse foi claro: você não é mais necessário. O resto da manhã foi um desmonte silencioso. Voltei à minha sala e vi Carolina chorando, sentada à minha mesa. Você não merecia isso. Ela limpou as lágrimas, pegou a própria bolsa e saiu. Me deixaram sozinho, literalmente. Ninguém mais apareceu. E então veio o pior. Ao abrir meu e-mail, vi a mensagem marcada como urgente enviada pelo ARRAC: favor liberar sua estação até às 17 horas. Sua saída será comunicada à imprensa interna na sexta-feira. Nem um obrigado, nem uma ligação do setor. Apenas uma frase: liberar sua estação. Passei a tarde empacotando minha história. Meu caderno de anotações USB com os primeiros contratos, um cartão escrito à mão de um cliente do interior, agradecendo por ter salvado o projeto de irrigação deles em 2018. E no fundo da gaveta, encontrei o convite da formatura da minha filha, que perdi porque estava em uma missão da Nexora, na Colômbia. Eu guardei aquele convite como símbolo de uma escolha que fiz muitas vezes: empresa primeiro, vida depois. E ali estava eu, saindo pelas portas de vidro espelhado, sozinho, como se tivesse roubado alguma coisa. Naquela noite, sentei na sala escura, olhando para a luz do roteador piscando no canto da parede. Helena me trouxe um chá. Não falou nada. Sentou ao meu lado e ficou. Só lhe caiu a ficha. Eles não só me demitiram, eles me apagaram. Apagaram minha história, minha construção, minha importância. E o pior, fingiram que era progresso. Na manhã seguinte, às 8h17, recebi uma mensagem direta no LinkedIn. Era da diretora de desenvolvimento da Axiom Global. Soube da mudança na Nexora. Precisamos conversar. Há um projeto enorme aqui que, segundo nossas fontes, só você entenderia. Eu reli aquilo 2 vezes. E, pela primeira vez em dias, deixei o café esfriar. Lucas havia feito um movimento ousado, mas ele havia esquecido uma peça. E essa peça estava prestes a se mover. A pior parte de ser descartado não é perder o cargo. É perceber que, para eles, você nunca foi realmente visto. A dor verdadeira não vem de uma demissão, vem do vazio que fica quando ninguém sente sua falta. Na manhã seguinte ao meu afastamento, fui até a sede da Nexora para finalizar os trâmites. Como dizia o UML protocolar do ARRAC, a moça da recepção me olhou, como se eu fosse um visitante qualquer. Não havia crachá, não havia acesso. Fiquei parado alguns segundos ali, entre a catraca e o silêncio. Foi quando um rapaz de uniforme novo, que eu nunca tinha visto antes, se aproximou com um sorriso forçado. Tá aqui para entrevista? Eu sorri de volta. Falso, é claro. Algo assim. Fui levado à sala 4C, onde me aguardava Sabrina, analista de ARRAC, jovem, eficiente e, menos acima de tudo, fria. Aqui está seu termo de desligamento, Miguel. Preciso que leia e assine os 2 campos marcados. Há algo sobre o bônus semestral? Como a decisão foi administrativa e está fora do calendário de avaliação. Infelizmente, você não se enquadra nos critérios de elegibilidade. Ela disse aquilo com a naturalidade de quem explica a política de devolução de uma loja de eletrodoméstico, sem hesitar, sem olhar nos olhos. Assinei. Enquanto ela preparava a cópia, observei pela janela o pátio da empresa. Um grupo de funcionários passava rindo, equilibrando copos de café e ideias apressadas. O mundo seguia. E eu tinha deixado de existir. De volta à minha antiga sala, percebi que o nome na porta havia sido retirado. Sem placa, sem memória. Dentro, as coisas estavam reviradas, gavetas abertas, documentos fora do lugar. O porta-retrato da equipe sumiu. No canto da mesa, minha caneca favorita menos aquela, com a frase "Acredite em processos", havia sido colocada dentro de uma sacola plástica, suja de pó, como se fosse lixo. Foi então que o novo gerente entrou. Henrique, 29 anos, da casa, que cresceu rápido, sempre obediente às vontades de cima. Um rapaz que costumava me pedir conselhos discretamente no refeitório, mas que agora, diante de mim, mantinha as mãos no bolso como se estivesse visitando o túmulo de um desconhecido. Achei que talvez quisesse pegar o restante das suas coisas. Obrigado, Henrique. E a nova diretoria pediu que eu revisasse seus arquivos, só para entender melhor as rotinas. Revisasse era o novo verbo para vasculhasse. Não há muito ali, respondi. Quase tudo que importa nunca foi digitalizado. Ele sorriu, sem graça. A gente sempre soube disso.
Essa frase me atingiu como um soco lento. Sabiam, sempre souberam, mas mesmo assim aceitaram. Fingiram que aquilo que eu fazia poderia ser substituído por fluxogramas e modelos genéricos de atendimento. À tarde, recebi um e-mail inesperado. Era da gerente de contas da Verdeses, uma empresa com a qual eu construí um relacionamento cuidadoso por mais de 3 anos. Miguel, está confirmado o call de sexta às 10 horas com sua equipe para alinhamento técnico? O diretor mencionou uma reformulação, mas não esclareceu quem nos atenderá. Aguardamos sua confirmação. Minha garganta secou. Eles ainda estavam contando comigo e não faziam ideia de que eu havia sido excluído. O call era com a Verdeses, uma das maiores contas da casa. Lucas não tinha preparado ninguém. Respondi com cautela. Prezada, recomendo confirmar diretamente com o novo responsável. Desejo um ótimo alinhamento. Menos de 5 minutos depois, recebi outra mensagem, menos desta vez, de Lucas Miguel. Recebi informação de que você respondeu a um contato da Verdeses. Reiteramos que qualquer comunicação PS desligamento deve passar pelo jurídico. Evite esse tipo de abordagem. Evite esse tipo de abordagem. Como se eu fosse uma ameaça. Como se tivesse feito algo errado ao apenas existir. Na quarta-feira, aconteceu o que mais me doeu. Estava passando perto do coworking, onde a equipe de projetos costuma almoçar, quando avistei 2 ex-colegas. Um deles era Rafael, com quem dividi plantões em 2 feiras internacionais. O outro, Juliana, que eu ajudei a conseguir sua primeira promoção. Ao me aproximar, os 2 me viram. Rafael hesitou, fez menção de vir até mim, mas Juliana o puxou pelo braço. Fingiram que não me viram. Fingiram. Continuei andando, mas o que senti ali foi uma dor que não cabia em nenhuma palavra. À noite, em casa, uma luz de falsa esperança. Helena me contou o que havia escutado, por um ex-colega, que a Nexora estava considerando revisar algumas decisões recentes. Havia rumores de que Lucas estava enfrentando resistência interna. Talvez te liguem menos, ela disse. Senti meu peito se aquecer por um instante. Uma parte de mim queria acreditar, queria muito, mas o telefone não tocou. O que veio foi outra mensagem, desta vez de um número desconhecido. Era de Beatriz, coordenadora da área de desenvolvimento, com quem sempre tive uma relação de respeito. Miguel, me pediram para abrir sua agenda de clientes e entender como você fazia os alinhamentos técnicos. Estou desconfortável com isso. Eles estão tentando reconstruir algo que não sabem nem como começou. Respondi apenas, fique em paz, Bia. Você não tem culpa. Mas por dentro, eu me sentia dilacerado. Quinta-feira, o golpe final. Um amigo da antiga equipe me enviou uma captura de tela do grupo interno da empresa. Uma publicação institucional, assinada por Lucas. A Nexora dá boas-vindas à nova estrutura de contas estratégica. Iniciamos uma nova era de relacionamento corporativo, baseada em dados, performance e eficiência. Nenhuma menção ao passado, nenhuma nota de agradecimento, nenhuma palavra sobre mim. Nada apagado em excluído. Foi então que tudo se quebrou. No meio da noite, enquanto todos dormiam, fui até o escritório em casa e peguei minha velha pasta de couro. Lá dentro estavam os esboços originais de uma proposta que eu desenvolvi anos antes, um modelo híbrido de integração de sistemas, que havia salvado a Nexora de perder um contrato com o governo. Olhei para aqueles papéis, eram rascunhos, ideias, manuscritos de noites que passei acordado, acreditando que estava construindo algo grande. Acreditei e agora tudo aquilo estava em ruínas. E foi nesse instante, olhando para meu próprio passado rabiscado, que senti eu não pertencia mais a lugar nenhum. Às 2h37 da madrugada, recebi um e-mail automático do sistema da Nexora. Seu acesso foi revogado com sucesso. Caso precise de informações, entre em contato com nossa ouvidoria, com sucesso. Eles chamaram de sucesso o ato de me apagar. Fechei o notebook. Apaguei a luz. E pela primeira vez em muito tempo, chorei em silêncio, sem testemunhas. Quando tudo que sobrou foi o silêncio, eu ouvi algo que ninguém mais ouvia. O fundo do poço não tem eco, porque ninguém responde quando você chama. O pior não é ser esquecido, é perceber que ninguém teve que se esforçar para isso. Na primeira semana após minha saída, os dias não tinham contorno. A luz da manhã entrava pela fresta da cortina, mas eu já estava acordado, não por insônia, mas porque simplesmente não via mais sentido em dormir. O café esfriava ao lado do celular em modo avião.
Eu dizia para mim mesmo que era para evitar distrações, mas no fundo era medo. Medo de abrir e não encontrar nenhuma mensagem. Medo de abrir e encontrar as mensagens erradas. Medo de continuar existindo para ninguém. A solidão, no início, parecia liberdade, mas liberdade demais, sem direção, vira abismo. Minha rotina virou um borrão. Pela manhã, eu caminhava pela casa em silêncio, esbarrava nos objetos como se fossem estranhos. A estante com livros que eu nunca terminei. A televisão desligada como uma tela preta, de tudo que eu não queria encarar. Às vezes, me sentava à mesa do jantar e abria o notebook, só para encarar o fundo branco do navegador, sem destino, sem pressa, sem propósito. Helena, minha esposa, tentava manter o ritmo da casa, como se tudo estivesse bem. Mas era um bem encenado, frágil, pendurado num fio invisível. Ela me perguntava se eu queria sair, dar uma volta e ir até o mercado com ela. Eu dizia que não, e ela parava de insistir. Quando você para de responder perguntas simples, as pessoas param de fazê-las. É assim que a gente some, em pequenos silêncios. Na terça-feira, algo quebrou em mim. Fui até a garagem e encontrei uma caixa com pastas antigas, cheias de relatórios e contratos da época em que eu ainda imprimia tudo. Peguei uma folha qualquer, li o título, Plano de Expansão Latam, Revisão 23. Meu nome estava no rodapé, como autor, ao lado. A data, 2017, 5 anos antes, aquele plano foi o ponto de virada para a Netissora abrir sua primeira filial fora do país. Fechei a pasta e joguei tudo no lixo. Por quê? Porque doía. Porque não importava mais. Porque eu precisava esquecer o que me lembrava de quem eu fui. E então começou o ciclo. Acordar, sentar, pensar, não sobre o futuro, menos, mas sobre como cheguei aqui. Em que momento a empresa virou mais importante que meus domingos? Quando foi que parei de perceber que as pessoas mudavam ao meu redor e que eu ficava parado? Por que continuei confiando em um sistema que só precisava de um clique para me apagar? Eu não tinha respostas, só perguntas. E as perguntas vinham de todos os lugares. Do som da geladeira, da janela semiaberta, do reflexo do espelho do banheiro, às 2 horas da madrugada. Um dia, ouvi Helena conversando ao telefone. Ela não sabia que eu estava ali parado na porta do quarto. A voz dela era baixa, cautelosa. Eu não sei o que fazer. Ele não sai, não reage, só fica ali, sentado. É como se ele tivesse desaparecido sem sair de casa. Ela chorava, silenciosamente, como quem já chorou muitas vezes antes. Eu não entrei, voltei para o sofá e fiquei ali, quieto. Na manhã seguinte, decidi abrir meu e-mail. Havia 47 mensagens não lidas, quase todas irrelevantes, exceto uma assunto, reposicionamento profissional, dicas práticas. Era uma newsletter automática, dessas que você nem lembra que se inscreveu. Quase apaguei, mas cliquei. O texto começava assim: se você perdeu seu emprego, saiba que você não perdeu quem você é. Seu valor não está na sua cadeira. Está no que você construiu dentro de si. Ninguém pode tirar isso de você. Parei, li de novo, não chorei, mas também não consegui seguir lendo. Era só uma frase genérica, mas por algum motivo ela entrou em mim como um sussurro dentro do deserto. Naquele mesmo dia, aconteceu algo ainda mais estranho. Fui ao supermercado, primeira vez que saí de casa em uma semana. Enquanto passava pela seção de pães, vi um ex-cliente, alguém com quem trabalhei anos atrás em uma consultoria de otimização logística. Ele me reconheceu, Miguel? Nossa, quanto tempo! Acompanho seu trabalho desde os tempos da expansão da Verdeses. Uma pena o que aconteceu na Nechora. Foi injusto. Eu forcei um sorriso, agradeci e continuei andando. Mas por dentro, algo girou. Ele se lembrava. Ele sabia. E então, à noite, veio o vazio de novo. Mas diferente. Sentei na garagem, em cima de uma caixa. As luzes apagadas, o silêncio total. Mas dentro de mim, havia ruído. Ruído de lembranças, de erros, de escolhas e de uma única ideia que se formava lentamente. E se o que aconteceu não foi um fim, mas uma chance que eu nunca pedi, comecei a escrever, não para me redimir, mas para me lembrar. Peguei um caderno esquecido numa gaveta e escrevi 3 coisas. O que eu construí que ninguém viu. O que destruíram sem me perguntar, o que ainda existe em mim, menos que ninguém nunca conseguiu apagar. Quando terminei,
Percebi que o silêncio ao meu redor não era mais sufocante, era fértil. E naquele silêncio, uma decisão surgiu. Não seria amanhã, nem semana que vem, mas eu voltaria. Não para provar nada, não para me vingar, mas para deixar de aceitar o papel de vítima que me deram. Se o mundo não ia me reconhecer, então eu faria isso por mim mesmo. Peguei a pasta que eu tinha jogado no lixo 2 dias antes, ela ainda estava lá, intacta, e pela primeira vez em semanas, fechei os olhos e sorri. Eles acharam que tinham me vencido, mas esqueceram o que eu carrego em silêncio. Às vezes, a vingança começa quando você volta a respirar sem pedir permissão. Voltar à superfície não é um salto, é um processo lento, doloroso, quase imperceptível. E foi assim que começou, com a escolha de acordar, de verdade, pela primeira vez em semanas, abri os olhos e o sol não parecia mais uma provocação. O ar não era pesado, era só o mundo, do mesmo jeito que sempre foi. A única diferença era que agora eu o enxergava de fora. Comecei a caminhar, literalmente. Coloquei um tênis antigo, com a sola quase lisa, e saí pela vizinhança, com as mãos nos bolsos e os pensamentos desencaixados. Não era um plano, era um ritual, gesto quase animal de dizer, estou vivo. No terceiro dia de caminhada, passei em frente a uma banca de jornais. Não lia jornal impresso há anos, mas algo me puxou. Comprei 2 exemplares, um de negócio, outro de filosofia. Voltei para casa com eles debaixo do braço como se fossem armas invisíveis. Naquela tarde, arrumei o escritório pela primeira vez. Joguei fora coisas inúteis, limpei a poeira dos livros, organizei os cabos, e então fiz algo que não fazia desde que fui demitido. Abri meu caderno de ideias. Aquele caderno sempre foi meu espaço secreto. Não era técnico, não tinha cronogramas ou metas, só ideias, intuições, possibilidades. Passei horas lendo o que escrevi ao longo dos anos. Percebi que muito do que havia ali nunca foi usado pela Nexora, porque eles nunca quiseram ouvir. E talvez eu tenha aceitado isso por tempo demais. Helena notou a mudança antes de mim. Na terceira noite seguida, em que me viu anotando algo até tarde, me trouxe um chá e disse apenas, seja o que for, tô com você. Essa frase me sustentou por dentro, não porque prometia ajuda, mas porque dizia, eu vejo quem você ainda é. Na semana seguinte, reencontrei Léo, um ex-colega que havia deixado a Nexora 1 ano antes por diferenças estratégicas. Nos encontramos em uma cafeteria sem planos. Era para ser um café casual, mas em meia hora estávamos debatendo ideias, possibilidades, falhas de mercado. Miguel, se você quisesse montar algo seu, com sua abordagem, teria gente interessada. Ninguém confia em alguém que acabou de ser demitido. Miguel, você não foi demitido. Você foi empurrado por uma parede podre. Ficamos em silêncio. Mas algo havia sido dito ali. Uma semente plantada. Comecei a estudar silenciosamente, revisitei livros antigos, assisti a aulas online sobre negociação, branding, estruturação de negócios, não porque queria me reinventar, mas porque eu precisava lembrar do que já sabia menos e do que deixei de usar. Em uma dessas noites, esbarrei num vídeo sobre capital invisível. A ideia de que o maior valor de alguém não está nos ativos visíveis, mas nos contatos, no conhecimento acumulado, na reputação subterrânea. Aquilo acendeu algo em mim, porque, apesar do que Lucas destruiu, meus contatos ainda existiam. Minha credibilidade ainda pulsava menos, mesmo que em silêncio. Criei um perfil novo, um nome neutro. Comecei a conversar com pessoas do setor como se fosse um observador, um estranho curioso. E fui ouvindo, aprendendo, descobrindo o que a Nexora não sabia, que o mercado não estava satisfeito, que clientes antigos estavam frustrados com a nova abordagem, que antigos aliados agora estavam à deriva. Anotei cada nome, cada comentário e lentamente vi um mapa se formar. Um dia, ao sair de casa, vi uma notificação no celular. Seu currículo foi visualizado por 3 empresas, ignorei, porque eu já sabia, não era mais sobre currículo, era sobre posicionamento, sobre fazer o mundo perceber o que perdeu, sem que eu precise gritar. Encontrei Flávia menos uma ex-cliente em um evento de tecnologia. Nos abraçamos com aquela cordialidade de quem compartilha passado, mas carrega cicatrizes. Senti sua falta nas últimas reuniões, Miguel. A Nexora perdeu
o rumo. Estão mais preocupados com métricas do que com gente? Acontece. Ela me olhou nos olhos. Tá pensando em voltar ao mercado? Estou pensando em reconstruí-lo. Ela sorriu. Se fizer isso, me avisa. Tenho uma proposta guardada há meses, esperando por alguém que entenda de verdade. Nos despedimos, mas algo havia sido selado ali. Não um contrato, uma aliança. À noite, comecei a traçar um plano. Não um ataque, mas uma resposta. Um projeto enxuto, com valores claros, com foco em relacionamento, profundidade e entrega real. Sem os jargões vazios que a Nexora usava como escudo, era uma ideia ainda crua, mas dentro dela havia uma mensagem. Não basta sobreviver. É preciso mostrar que você entendeu o que fizeram com você e o que isso te transformou. Comecei a marcar conversas, pequenas, informais. Cada uma revelava uma frustração. Cada uma trazia uma nova abertura. Pessoas me diziam: sempre quis trabalhar com alguém como você. Nunca entendi por que te tiraram da Nexora. Se você montar algo, me chama. E eu não prometia nada, apenas ouvia, mas registrava tudo. Aos poucos, os dias voltaram a ter ritmo. Voltei a acordar cedo, a cuidar de mim, a andar com a cabeça erguida, mesmo que o mundo ainda não soubesse, porque eu sabia. Chegou uma sexta-feira, um e-mail me aguardava. Lucas foi afastado, temporariamente, da diretoria. Conselho decidiu por avaliação de performance. Clientes estratégicos sinalizaram insatisfação crescente e apenas respirei. Nada de festa, nada de revanche. Só uma constatação. O tempo mostra o que o poder esconde. Voltei ao meu caderno. Na última página, escrevi: quem sabe ouvir o silêncio, sabe como agir na hora certa. Fechei o caderno, vesti minha melhor camisa e naquele fim de tarde, caminhei até uma sala de coworking, onde 3 pessoas me aguardavam. Ali começaria algo novo. E dessa vez, ninguém mais teria o poder de me apagar. Você só percebe o tamanho da queda quando vê quem sobreviveu a ela. Às vezes, a vingança mais poderosa é construir algo tão forte que torna irrelevante quem tentou te destruir. A sala era pequena, funcional, com janelas altas que deixavam entrar a luz da manhã sem pedir licença. Havia uma mesa de madeira simples, 3 cadeiras, um quadro branco, vazio e um cheiro discreto de café fresco no ar. Foi ali que tudo começou. De verdade, 3 meses após ser demitido da Nexora, eu estava de volta a uma mesa de reuniões. Mas agora, a mesa era minha. E os 3 rostos que me olhavam com expectativa eram antigos colegas, parceiros de guerra, gente que, assim como eu, havia sido descartada por uma cultura que se apaixonou pelo brilho e esqueceu o valor. Carla, estrategista de produto. Renato, desenvolvedor sênior. Luciana, gestora de contas. Todos haviam passado pela mesma máquina. Todos carregavam cicatrizes parecidas. Na parede, um nome escrito à mão no quadro branco. Orbe. Curto, circular, inquebrável. A gente vai começar pequeno, eu disse. Mas cada passo será nosso. Cada cliente, uma história. E ninguém aqui vai ser invisível de novo. As primeiras semanas foram intensas. Criamos um plano de negócios objetivo, transparente. Contatamos empresas que haviam rompido com a Nexora ou demonstrado insatisfação. Oferecemos uma abordagem diferente, direta, personalizada, humana. Nada de buzzwords, nada de ilusões. Só entrega real, respeito real, relações verdadeiras. No primeiro mês, fechamos 2 contratos modestos. No segundo, um cliente de médio porte. No terceiro, recebemos uma proposta, uma parceria com a Verdeses, menos a mesma conta que Lucas tentou assumir sem saber nada sobre ela. Dessa vez, foi diferente. A gerente nos chamou para uma conversa séria, clara. Miguel, a empresa de vocês é nova, mas você eu conheço. Que quer saber? Perguntei. Se você ainda sabe escutar como antes, porque é isso que está faltando nesse mercado. Eu não precisei responder. Ela sorriu. Então, vamos começar. Enquanto a orbe crescia, os rumores vinham de todos os lados. A Nexora perdia clientes discretamente. O novo diretor interino falava em fase de transição. E Lucas havia sumido das redes sociais. O homem das frases feitas havia se tornado o silêncio, que tanto desprezou, até que um dia ele me procurou. Era uma
Uma manhã de quarta-feira, recebi uma ligação sem identificação. Atendi por impulso. Miguel, aqui é o Lucas. Parei de digitar, apenas ouvi. Eu queria entender como você está conseguindo esses contratos. Tá me pedindo dicas agora? Não, só tentando entender o que aconteceu. Respirei fundo. Não havia raiva na minha voz, só a clareza. O que aconteceu, Lucas, é que você confundiu sistema com relação, planilhas com confiança, pessoas com custo e quando fez isso, você destruiu. Houve um silêncio do outro lado. O que não sabia Ele suspirou, construir. Eu errei. Você escolheu. Tem diferença. E desliguei. Nos meses seguintes, a Orbe se consolidou. Contratamos mais gente, criamos parcerias com empresas em 3 estados. Começamos a ser citados em portais de inovação, sem alarde, sem fogos, apenas sendo consistentes, autênticos, presentes. Num sábado qualquer, recebi um convite, palestra no Fórum de Tecnologia Relacional, tema: como reconstruir quando o mercado te apaga. Aceitei e no palco, diante de uma plateia que não conhecia minha história em detalhes, disse algo simples: o problema nunca foi ser demitido. O problema foi ter acreditado que aquilo me definia. Empresas mudam, líderes caem, cargos evaporam, mas o que você constrói dentro de si, isso ninguém pode deletar com uma ata de reunião. Na plateia, havia rostos que um dia viraram as costas. Agora, abaixavam os olhos, não por vergonha, mas porque finalmente entenderam. Um dia, recebi um e-mail inesperado. Era do conselho da Nexo. Solicitava uma reunião. Curioso, aceitei. No qual estavam 3 pessoas formais, objetivas. Estamos estudando possibilidades de fusão estratégica. Sua empresa está em ascensão. A Nexora busca integração com parceiros que resgatem a confiança do mercado. Traduzindo, eles queriam comprar o que não souberam manter. Estamos abertos a ouvir propostas, disse uma conselheira, inclusive de aquisição total. O nome Orbe seria preservado. A operação absorvida? Olhei para a câmera, sem emoção. A Nexora está à venda? Está vulnerável, sim. E me vê como solução, como um ativo estratégico. Sorri, de leve. Eu não sou ativo, sou consequência. Vocês não perceberam que criaram, mas agora estão pagando por isso. A resposta é não. E encerrei a chamada. Naquela noite, fui até a varanda. O céu estava limpo. A cidade respirava com o seu ritmo caótico. Helena se aproximou, encostou a cabeça no meu ombro. Você venceu, né? Fiquei em silêncio. E respondi: eu não venci, eu resisti. E só isso já foi mais do que esperavam. O que começou como uma queda, virou um caminho. O que foi dor, virou estrutura. E o que parecia fim, se revelou início. Hoje, a Orbe atende clientes em 6 estados. Tem uma equipe diversa, motivada, e cada decisão é discutida com base em um princípio. Ninguém é invisível aqui. Lucas, está consultando empresas menores, tentando se reposicionar? Seu LinkedIn fala em aprendizados profundos. Nenhuma menção à Nexora. A empresa continua, mas com menos brilho, menos presença e com uma reputação reconstruída com dificuldade. E eu continuo caminhando, com cicatrizes sim, mas com uma clareza que nunca tive antes. Não se trata de voltar ao topo. Se trata de construir um topo que ninguém pode arrancar de você. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa. Não importa quem tentou te enterrar. Se você ainda respira, você pode crescer. Porque semente também vive no escuro, menos até decidir romper a terra. Inscreva-se no canal, ative as notificações. A história de hoje termina aqui. Mas a próxima começa com uma pergunta. O que acontece quando quem foi descartado decide criar as regras? Nos vemos no próximo vídeo.